As quartas-feiras conosco no quadro Vida Longa, trazendo informações importantes, tirando suas dúvidas com relação a tudo que se refere à medicina. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Carlos Ferreira. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, atendendo às suas solicitações e podendo ajudar no que for possível. Isso, e ajuda muito. Muita gente que ouve esse programa nos parabeniza por esse quadro. Recentemente, o senhor me informava agora, foi publicado um artigo sobre o crescimento do número de AVCs, acidente vascular cerebral, que é o comumente chamado derrame cerebral, no Brasil. Isso é verdade? O que está acontecendo para que essa estatística seja confirmada, doutor Cláudio? É verdade, temos até já há algum tempo como indicador de saúde o AVC como principal causa de morte no país, né? E lembrar que o AVC, quando não tira a vida, ela é a doença que mais causa incapacidade, a doença mais incapacitante. As pessoas ficam com sequelas, deixam de trabalhar, a maioria se afasta do trabalho, né? Muitas vezes por tempo indeterminado, não podendo ser reabilitados. E é uma doença séria, que leva a óbito e muitas vezes incapacita e merece uma atenção especial. O que é que acontece, Carlos Ferreira? As pessoas, elas aprenderam a fazer o check-up, aquele negócio de fazer o exame, que era preventivo, e às vezes olhar só o coração, né? E esquece que você tem outros órgãos nobres, como o cérebro, como o rim, e aí hoje, no caso, a gente dá uma atenção ao cérebro. Questão do AVC. Você tem, basicamente, dois tipos, a gente divide os AVCs em AVC isquêmico, aquele AVC, acidente vascular cerebral, em que ocorre o entupimento da artéria, que é o mais comum, acontece numa frequência de entre 80% e 85% dos acidentes vasculares cerebrais, e os hemorrágicos, que correspondem a menor incidência, que é em torno de 15%. O isquêmico, que é muito mais frequente, é o que acontece com o infarto, é um infarto no cérebro, né? Você tem um infarto no coração, que as pessoas se preocupam, e as pessoas esquecem que o cérebro também pode sofrer infarto. Pois é. E isso pode acontecer por várias causas. Uma delas pode ser em função de um distúrbio do coração, arritmia, em que o coração não bate de forma adequada, ele acaba não bombeando corretamente, e não esvaziando completamente, que está tendo processo de arritmia, acumula sangue em sua cavidade cardíaca, e esse sangue coagula, faz filetes de coágulos que podem migrar para o cérebro e entupir as artérias do cérebro, levando a AVC isquêmico, uma causa comum. Ou, em função da hoje cresce muito, a avaliação das carótidas. Você observe bem que há algum tempo atrás, alguns anos, as pessoas foram observar, que estão nos ouvindo, as pessoas ficavam observando, preocupadas só com placas de gordura no coração. Exatamente. Né? Placa de gordura no coração, ou fazendo exame no coração. Hoje em dia você já vê o pessoal fazer muito scan das carótidas, o ultrassom das carótidas, para verificar se tem placa de gordura nas artérias que levam sangue ao cérebro, as carótidas e as vertebrais. Então as pessoas hoje, são as artérias que saem da aorta, a aorta sai do coração grande, desce, a aorta abdominal. Naquela curva da aorta você tem as artérias que saem para o cérebro, e essas artérias acumulam placas de gordura. E existem exames específicos para isso? Tem o scan, duplex, que hoje em dia é muito, muito frequentemente feito, e as pessoas começam a observar a incidência maior de placa de gordura nas artérias, que levam sangue ao cérebro. É um exame sem efeitos colaterais, sem radiação, fácil de realização, não precisa de preparo prévio, em que as pessoas vão mensurar a quantidade de placa de gordura, principalmente a partir dos 40 anos de idade, é bom começar a observar, e serve como parâmetro, inclusive, para acompanhamento e prevenção de outros problemas. Você ali vai acompanhar, vai ter uma visão direta de como está seu quadro na arterial. E isso representa o que pode estar acontecendo também dentro do cérebro, nas artérias já dentro do cérebro, né? Você não consegue fazer ultrassom dentro do cérebro, você tem a caixa craniana, o crânio, o esqueleto que atrapalha, mas no pescoço você começa a visualizar ali. E você é uma forma de prevenir? É uma forma de prevenir, de você verificar como está seu estado de saúde arterial. E aí a questão das pessoas aprenderem que além do coração precisa também fazer a prevenção dos AVCs, não só do infarto cardíaco. É verdade. Aconteceu outro dia com um paciente meu, Cássio, é bom ilustrar às vezes, colocar um quadro. Sim. Paciente, há cerca de um ano não voltava ao consultório, foi ao cardiologista, fez todo o seu check-up cardiológico, que é bom fazer, o coração sempre tem que estar olhando, você está com o seu cardiologista, e ele depois chegou para mim, um tempo depois, já numa cadeira de roda. Há um mês ele tinha sofrido um acidente vascular cerebral isquêmico. Sim. O que é que aconteceu? Ele parou de tomar o ácido acetilsalicílico AS, você tem que tomar com prescrição médica, colocar as pessoas não saírem tomando aleatoriamente, mas o que é que acontece? Ele fez o exame, disse que o coração estava bem, que fez o check-up dele, e aí parou. O que é que acontece? O coração estava bem, mas as artérias que levam sangue ao cérebro podiam não estar, e aconteceu o entupimento.
e houve a isquemia e o AVC isquêmico. Então as pessoas têm que estar atentas para o risco de AVC, né? É uma doença séria, mata e muito, é uma das que mais mata, né, em nosso país. E tem tratamento. Tem tratamento, se você é bom, você colocou bem, é bom alertar, os sintomas do AVC. Tratamento de AVC, isquêmico, é o ideal que seja feito nas primeiras horas, para que você possa debelar a evolução do trombo e deixar menos sequela possível. Então é importante identificar o AVC. As pessoas têm que estar atentas aos sintomas, é bom nós alertarmos aqui. Isso. Os sintomas que vão desde, às vezes, uma tontura, um desconforto cefálico, uma dor de cabeça, um mal-estar, como você pode perder a força motora de um membro, de um braço. Isso. Você pode ter uma alteração de sensibilidade, você pode alterar a voz, você pode ficar confuso, de repente não conseguir. Então, sintomas que às vezes são simples, as pessoas acham, foi uma labirintite. Natural. Então tem que estar atento, porque você, se tiver principalmente perda de força motora, esses sintomas são novos, você nunca teve, a pessoa ficou confusa, não consegue falar, geralmente alteração da fala, desvio da comissura labial do cantinho da boca, o rosto ficou um lado diferente do outro. Para a gente não deixar as pessoas em pânico, né? Não é qualquer sintomazinho que significa... Não. Você tem que ter distúrbios realmente agudos, que sejam diferentes. Diferentes daquilo que você sente normalmente. Normalmente, né? Não é para estar em pânico, não. Diferentes que não passaram, que você sente que está evoluindo, principalmente na questão de distúrbio motor realmente significante. Você vai levantar os dois braços, levanta um, não consegue levantar o outro, né? Já é onde você realmente sente que perdeu força motora, um lado do rosto está diferente do outro, de uma forma brusca, aguda, você não consegue falar uma frase, você tenta falar uma frase, tem dificuldade, de repente, de uma hora para outra, perdeu a capacidade de falar de forma adequada, ou ficou confuso. Então, a confusão mental realmente é importante e são casos, nesses casos, aí deve-se procurar urgência. Procurar o médico. A urgência médica, é caso de urgência. Nesse caso, tem que procurar assistência médica na urgência, porque está tendo alteração que pode estar relacionada a um AVC com risco de vida ou de sequela grave. Isso é importante salientar. A gente acompanha sempre a evolução na medicina referente à cardiologia. Existe hoje transplante de coração, enfim. E costumam dizer os médicos que 90% dos casos de infarto do miocárdio, eles são controlados se o paciente chegar a tempo no setor médico. Eu pergunto, no caso do AVC, existe evolução, crescimento da medicina nesse setor também, doutor? Também, mas preste atenção, veja você. Hoje você tem realmente um sistema que cresceu. A cardiologia no Brasil está de parabéns. Você vai observar que grande parte das urgências já tem cardiologista de plantão pronto de plantão. Exatamente. Né? Mas em relação à neurologia, isso não acontece, está de sobreaviso. Isso aí no Brasil a gente tem esse quadro. Mas geralmente o próprio cardiologista ou clínico de plantão está apto e preparado, né, para atender o AVC. Então é importante atender nas primeiras horas, como no infarto. A gente sabe hoje que mais de 80% das pessoas que sofrem infarto agudo do miocárdio, do coração, sim, elas chegando no hospital, né, em tempo hábil, elas não vão falecer, né? Então a notícia boa é, se você infartou, chegou no hospital vivo, há grande chance de você não falecer. Conseguindo um atendimento médico, prontamente há uma capacidade grande hoje pela medicina de estabilizar o quadro e manter o paciente vivo e aí fazer o tratamento todo que for adequado. Pode ficar alguma sequela ou não, depende do quadro, né? E a mesma coisa acontece com o AVC. Sim. Se você chega na urgência a tempo, você consegue realmente ter uma maior chance de garantir a sobrevida, bem como diminuir sequelas. Muitas vezes, se a depender do tratamento se feito adequado, você consegue ficar sem sequela. Então é importante estar atento, por isso que é importante estar atento aos sinais, assim como a gente tem que estar preocupado com os sinais de um possível infarto. Do coração, né? Você fica preocupado só com o coração, possível infarto, uma dor no peito. Então, perdeu uma força motor, o braço caiu, o rosto ficou diferente, desviou, o lado da boca caiu. Torta, boca torta. Ficou confuso, não consegue falar, está tentando falar uma frase, não consegue falar, de repente perdeu a capacidade de falar, não está confuso, não está entendendo. Quem está acompanhando a pessoa, verifica que a pessoa não entende, você chama, a pessoa está confusa, a pessoa não consegue entender o que você está falando. Nesse caso, procura urgência. Urgência. Doutor, se eu avisar as pessoas, 9655-0103, 9655-0103, para você tirar dúvidas, são 8h39, sobre AVC, sobre medicação, sintomas, você pode mandar a sua mensagem de texto ou a sua mensagem de voz, 9655-0103. O senhor tocou num assunto interessante aí. Muita gente utiliza AS de forma aleatória. Não, porque vai afim no sangue, não precisa nem meu médico mandar. Isso não pode.
Não, o ideal é você avaliar, fazer um histórico de sua saúde, uma avaliação médica. Por exemplo, você tem que o risco, qual é o efeito colateral maior de um AS? É o sangramento digestivo. Então é importante, principalmente você depois dos 40, hoje em dia o protocolo já muda até para prevenção de câncer, mudando de assunto, que você faça pesquisa de sangue oculto nas fezes, você vê se tem essa história de sangramento, porque o AS pode aumentar o sangramento de uma lesão prévia que exista, principalmente no trato digestivo, é gastrointestinal. Então você tem que estar avaliando isso com o médico para saber se realmente você está apto, tem indicação, e se está apto, para utilizar um medicamento que possa afinar o sangue. Tem que ter essa cautela. Na grande maioria das vezes, há um benefício. Nos estudos de longevidade gerontológicos, que já existe há décadas, se você procurar talvez na mídia não acha, que é no tempo que ainda não existia tanta internet, mostra que as pessoas foi estudos multicêntricos em vários centros universitários, que as pessoas a partir de 50 anos que utilizavam o ácido acetil salicílico, por qualquer indicação médica, elas tiveram uma sobrevida média em relação às pessoas que não utilizavam de 2 anos, viveram 2 anos a mais. Então, quem utilizou a AS nos estudos até então, mostrou que houve uma maior sobrevida, viveu mais. E possivelmente as pessoas que receberam a indicação tinham risco vascular, por isso que os médicos passaram. Então as pessoas mesmo com risco vascular ainda viveram mais do que as que não tinham história. Então a AS pode ter aumentado aí, pode favorecer realmente o aumento da longevidade. Mas tem que ter cautela, porque você pode ter contraindicações do uso do ácido acetil salicílico. Ele é um medicamento que aumenta efeito de outras, é um dos medicamentos que mais aumenta efeito de outras substâncias. Ele interage e tem uma ligação grande com a albumina, que é a proteína mais frequente no sangue, e ele então faz o quê? Faz com que a fração livre de outros medicamentos não se liguem, fiquem livres da albumina e haja uma potencialização. Por exemplo, você toma um remédio para diabetes, está controlando ali o diabetes, de repente você começa a usar o ácido acetil salicílico, o remédio do diabetes pode ter um aumento do seu efeito e aí causar uma hipoglicemia. Então a mesma coisa acontece com o remédio para hipertensão. Às vezes é necessário, essa interação até favorece. Eu uso o AS, aumenta o efeito, ajuda até a controlar melhor a glicemia. Às vezes no consultório, ao invés de alterar, aí você precisou indicar. Então, tem que ter o gerenciamento médico nesse sentido. O médico tem que estar acompanhando, não tem jeito. Porque tem que ter o gerenciamento para evitar efeitos colaterais, contraindicações, e você realmente fazer a indicação adequada, adequando ou ajustando a necessidade ou medicamentos associados que possam sofrer interação medicamentosa. Isso é importante salientar. A Jadilma pergunta aqui se há alguma ligação, no caso de pessoas que sofrem AVC, com famílias. Se é uma coisa de família, se já é genética. Pronto, você tem a tendência genética, as pessoas que têm uma origem genética, até para fatores de risco, A genética você tem como fator de risco, é bom aproveitar aqui o programa, os fatores de risco para um acidente vascular isquêmico, principalmente, que são diabetes, hipertensão, colesterol, você tem a história genética do fator de risco da doença vascular, que às vezes não tem as doenças que aumentam, mas que tem uma tendência realmente, você tem a genética, lembrar da homocisteína, que a gente pode falar aqui em um programa depois, até o que é a homocisteína, que é algo novo e importante, algo novo não, já é antigo, mas que as pessoas também esquecem que é um fator de risco vascular que é bom acompanhar e serve para educar até a questão de suplementação, de dieta e ajudar na diminuição de risco de doenças vasculares. Então você tem que estar acompanhando todos os fatores de risco, e a genética tem um peso sim, ela pode influenciar, mas muito mais é o estilo de vida, o que você faz e as doenças que são fatores de risco para o AVC. Obrigado, viu, Jadilma? Ela mora no bairro Suíça, mandando para a gente aqui os agradecimentos pelas suas explicações. Você pode mandar tirar sua dúvida. Chegou mais um aqui. Bom dia, Carlos. Pergunta ao doutor: qual a forma de tratamento para o desentupimento das artérias que levam ao cérebro? Boa pergunta. Pronto, você tem hoje medicamentos chegando na urgência, para trombólise, que são substâncias que desmancham o coágulo. Você hoje tem os médicos preparados na urgência, você chegando em tempo hábil, nos primeiros momentos, nas primeiras 2 horas principalmente, você pode desmanchar o coágulo e até ficar sem sequela. Com medicação? Com medicação. Sem a necessidade da intervenção cirúrgica? Exatamente. Hoje tem substâncias que fazem isso, elas desmancham o coágulo, por isso que é importante descobrir em tempo e chegar em tempo na urgência. Então a medicina avançou nesse sentido, então você pode fazer isso e a pessoa ter esse benefício. Na questão do AVC hemorrágico, é cirúrgico tirar o coágulo, na grande maioria das vezes, pelo risco realmente de vida. O AVC hemorrágico ele tem um potencial de morte maior, agudo, em menor tempo, causar morte do paciente. Mas mesmo assim, se o paciente chegar à urgência, ele vai, geralmente no hemorrágico você tem um quadro mais diferente. Você tem um quadro de confusão mental mais intensa,
alteração motora geralmente é descoordenação, a pessoa fica de quadro geral confusa, pode ter dor de cabeça intensa, então você tem tontura, então você tem que estar atento que o AVC hemorrágico ele requer até uma atenção maior nesse sentido, porque vai precisar da intervenção cirúrgica. É por isso que tem que diferenciar. Chegando na urgência, o médico vai diferenciar, fazer a tomografia ou ressonância, geralmente é mais rápido, até a tomografia realiza rápido para fazer a separação do diagnóstico, e afastando o hemorrágico, aí tratar como isquêmico, e lembrar que o isquêmico, se não bem tratado, pode virar um hemorrágico no futuro. Exatamente. Porque uma artéria pode fazer a isquemia de uma artéria maior e você tem uma transformação. A pergunta dele existe como desentupir isso? Como desentupir. Então, o que é que acontece? Entupiu, eu estou falando, nas primeiras horas você pode fazer isso. Mas como evitar o entupimento? Acho que ele quis perguntar isso evitar também. o entupimento. Evitar o entupimento, você tem que primeiro afastar os fatores de risco. E eu brinco sempre que para a proteção do cérebro, eu digo que a gente tem que ter sangue fino e parede forte. Eu brinco quando eu dou palestra às pessoas, aos pacientes, então você tem que trabalhar para ter uma saúde com sangue fino e paredes fortes. Aí como é que eu vou ter sangue fino? Primeiro, sangue fino sem medicamentos. Primeira conduta não medicamentosa, estar bem hidratado, né? Água, estar bem hidratado. As pessoas, geralmente depois de 50 anos, se esquecem, perdem a percepção da sede, começam a não perceber a sede, o cérebro, o centro da sede, o centrozinho lá, o chipzinho da sede, deixa de funcionar e as pessoas não bebem água. Então tem que ter um alerta. Hoje, inclusive, já tem vários aplicativos gratuitos para lembrar de beber água. Se você chegar no Play Store, você baixa vários aplicativos gratuitos só para lembrar. Até isso já tem, né? A gente vai ter os patrocínios, propagandas, as pessoas colocam, mas pela importância. Então você pode fazer também, você pode utilizar seu aparelho, usar a tecnologia. A gente brinca aqui que Deus deu ao homem a capacidade de criar. Isso. E a gente tem a criação tecnológica que deve ser utilizada para o bem. Então você pode chegar e utilizar o aparelho, seu celular. Você hoje assessor cerebral, as pessoas usam o aparelho celular hoje, né, como um complemento hoje em dia de sua comunicação. Hoje é o sentido novo. Você tem a visão, a audição, tem o aparelho celular do lado. É o sentido verdade. novo. Então esse sentido novo, colocá-lo de forma eficaz, lembrando da necessidade de beber água. A hidratação é muito importante, então. A hidratação é muito importante. Alimentação. Aí a alimentação você vai ter cuidado, né? A questão, e a gente pode detalhar isso depois, sobre uma alimentação e longevidade, fazer um programa só sobre alimentação. Mas a alimentação, as pessoas sabem, sem cansar, realmente o mais importante é a disciplina. A gente já sabe tudo que tem que fazer, evitar fritura, gordura, excesso de gordura e açúcar. Isso aí já é, né? Já sabe tudo, não vou cansar vocês que estão nos ouvindo com isso. Você precisa aprender a se condicionar e ter temperança, ter um bom comportamento. Se você tem dificuldade disso, converse com um profissional que lhe acompanha de saúde, como fazer para eu ter um maior equilíbrio emocional e conter minhas compulsões. Porque saber o que deve comer e não deve, a maioria das pessoas já sabe. Vamos trabalhar agora a solução prática, como fazer. A gente pode conversar sobre isso depois aqui também. Isso. A gente pode falar um programa de comportamento, compulsão. É um tema bom. Compulsão, né? Saúde e longevidade. Aliás, tema novo, hoje. Tema novo. Original, nascendo aqui. Aliás, ontem eu cheguei em casa, depois de 1 hora de aeróbica, depois de 25 minutos de levantamento de peso, estava lá a mesa com Carlos Augusto comprou lá, meu filho, pizza e bolo. Veja, aniversário da minha mulher. Aí eu disse, doutor Cláudio, que me perdoe, mas eu vou comer. Eu pensei que ele dá parabéns aqui, conteve a compulsão. Não consegui. Rapaz, eu digo, vou bater palma, ele conteve a compulsão, tá vendo, gente? Não a gente conseguiu. não conseguiu. Então a gente precisa falar sobre compulsão e saúde, depois a gente precisa falar. Então, fazendo toda essa correção alimentar, detalhe grande que a gente já comentou aqui no programa anterior, né? As pessoas que não nos ouviram, mas lembrando, do maior risco de acidente vascular cerebral, voltando ao tema, que a doença que mais traz riscos é a hipertensão ainda. Hipertensão. A hipertensão ainda é a principal vilã causadora, a gente falou isso, completando, esse programa serve hoje, o AVC, até para completar o programa anterior. Então, a principal doença, é fator de risco para acidente vascular, hipertensão, e é numa comida de uma pizza salgada, como essa que pode gerar um pico hipertensivo e ser fatal. Então, é nesse momento que você tem que evitar. Isso também não quer dizer que você não possa comer uma pizza de vez em quando? Esse de vez em quando é o perigo, viu? É de vez em quando que acontece. O pico hipertensivo, o pico hipertensivo pode acontecer a sequela, o AVC e até a fatalidade. É melhor evitar. É melhor evitar. Agora, a pessoa, aí vamos agora falar muito sério. A pessoa medicada, né, se ele tem hipertensão, mas ele está praticando exercício, ele tem uma medicação prescrita pelo médico, não significa que ele não possa, claro, uma alimentação saudável, mas não significa que ele não possa, por exemplo,
comer uma pizza? É isso, a pergunta não é para mim, não. Eu tenho certeza que é muita gente que hoje em dia gostaria de pode comer. Hoje em dia tem pizzas hoje, alternativas, vegetais, sem sal. Então você vai comer a pizza, depende do tipo da pizza. Se for uma pizza com queijo muito salgado, não. Mas se for uma pizza vegetal, aquela pizza light, sem sal, essa pode. Então, meu amigo, não coma pizza, viu? Aproveitar aqui e parabenizar minha mulher pelo aniversário, né? Ontem, né? São 50 anos, dos quais 25 me aturando. Não é fácil. Estendeu parabéns a ela. Tá? Não é fácil me aturar. Tá vendo aí, ó? Aí ganhou ontem um bolo da Nora, da Ana Jamile, que é a esposa do meu querido Carlinhos, e pizza, né? E foi assim uma festa bacana lá em casa ontem com a família. Apenas os filhos, ela e eu. E eu quero aproveitar e parabenizá-la por ter me aguentado esse tempo todo, né? E que Deus possa dar a ela paciência para continuar me aguentando ainda há algum tempo, viu? Parabéns aí a dona Tânia. Eu só tenho 5 minutos, são 8 horas e 50 minutos. Tem alguma dúvida aí no WhatsApp? Estou ouvindo aqui. Está ouvindo? Para a gente colocar, nós estamos falando hoje sobre acidente vascular cerebral. Muita gente, inclusive, eu conheço algumas pessoas que tiveram esse tipo. Vieira Matos chegou aqui de verde hoje. Verde significa o quê? Esperança. É ou não é? É verdade. Esperança, né, doutor Cláudio? É verdade. Entendeu? É a cor do DNA, né, não? DNA. Falar nisso, então voltamos ao tema aqui. O tema é importante, você falou falta 5 minutos, ficar saudando o Vieira aqui que chegou, a grande voz de Sergipe. É verdade. Mas aí o que acontece? Lembrar que o AVC também não acontece somente em grandes artérias. É bom completar o quadro com isso que é novo e as pessoas às vezes não sabem. Viu, Vieira? As pessoas não sabem e que o AVC pode acontecer também nas pequenas artérias, microartérias. O AVC pode acontecer e isso levar a sequela silenciosa. O AVC pode ir acontecendo nos microvasos, causando microinfartos, e a pessoa vai perdendo cognição no AVC que acontece nesses microvasos, e isso vai favorecendo a perda de memória, alteração de comportamento, distúrbios, e as pessoas às vezes não sabem. Como saber isso? O ser humano, inclusive, nós nos modificamos a cada dia. E esses AVCs isquêmicos com microscópio pode fazer você mudar até de personalidade, e as pessoas estranharem. A pessoa está diferente na família, as pessoas podem ter alteração de memória, podem ter alteração de comportamento. Então, além do AVC nas grandes artérias, que pode ter a sequela motora grande, você pode ter alterações microscópicas, AVCs pequenos infartos, que vão favorecendo a alteração de sua função cerebral, comprometendo o seu raciocínio. Mas como descobrir isso? Isso você faz exame de imagem, aí a avaliação vai acompanhando, você vai ter sinais indiretos, né? Aí você vai ter sinais indiretos de microinfartos cerebrais, microangiopatia cerebral, e você tem a história clínica que vai acompanhando. O importante é salientar que isso também pode acontecer. E você fazendo a prevenção para o AVC isquêmico nos grandes vasos, você vai também estar fazendo a prevenção para os microinfartos. Esses microinfartos acontecem principalmente na pessoa que bebe menos água, na pessoa idosa, e que leva a distúrbios sérios da função cerebral, inclusive aumentando o risco de no futuro demência vascular ou até doença de Alzheimer. Então é importante, Parkinson, que pode estar relacionado, tem vários, não se sabe a causa de Parkinson, mas pode estar relacionado a alterações vasculares. Então a proteção da saúde vascular cerebral é algo importante para garantir uma longevidade saudável e segura. Legal. Precisa fazer isso, falar sobre isso. E se eu colocar o ouvinte aí rapidamente, coloca aí, Carlinhos, o ouvinte só tenho 2 minutos e meio, viu? Vamos, é muito tempo. Vamos lá, 2 minutos e meio é tempo demais na rádio, né? É verdade. Vamos lá então. O ouvinte vai falar aí, né? Coloca no áudio aí no ar, pá. Meu irmão, ele teve um pequeno AVC. E ficou uma coisa interessante, que a sequela dele é que a memória presente, ele não lembra. E a memória do passado, ele lembra totalmente, até coisa que não estava na memória dele, ele está voltando, ele fala normalmente. Agora, você dizer ele, eu sou Carlos Ferreira, trabalho na 103. Ele, beleza, pá, tá tudo bem. Daqui a pouco ele não lembra mais por que isso você falou. Isso tem cura? Pergunta ao doutor. Vou perguntar. É a idade, meu filho, é a idade. Mas foi uma boa pergunta. Inclusive, já coloquei até no site da Quero ver a sua capacidade de resumir, viu? Vamos resumir rápido. No site da Associação Amigos do AME do Brasil, você botar www.amidobrasil.com, você vai ver lá, nem toda demência é Alzheimer. Então, o que acontece? Você tem a demência vascular, que é uma causa grande de demência, em que você pode perder a capacidade de memorizar. As pessoas vão até colocar aqui, de interesse público, mudar a forma de falar. A gente perdeu a memória, não perdeu a memória, perdeu a capacidade de memorizar, de gravar o novo. O que está gravado, gravou.
Isso acontece no Alzheimer, pode acontecer na demência vascular também. O que ele ficou foi com a sequela vascular, uma demência vascular, que pode, às vezes, eu tenho pacientes que melhoraram muito, com recuperação grande de demência vascular. Inclusive, chega no consultório com o diagnóstico de Alzheimer, não melhora. Se eu desse o óleo de coco, dizer que foi óleo de coco. Na realidade, meu diagnóstico não era Alzheimer, era vascular. A depender do comprometimento, de quanto se perdeu de tecido neural, você pode ter recuperação, novas ligações, e você recuperar em muito a sua função cerebral. Então depende realmente do tamanho do AVC ou dos micro AVCs, dos pequenos, que ele pode ter tido outros AVCs. É possível recuperar isso. É possível recuperar. Lembrar o seguinte, aproveitando o tempo ágil, quem teve um AVC tem um grande risco de ter outro. Merece uma atenção preventiva em dobro. Essa é a mensagem que eu tenho que deixar para o irmão do nosso amigo. Agora é sim ou não? Bom dia, pergunta ao doutor, pés inchados pode causar doença vascular, sim ou não? O pés inchado pode ser consequência da doença vascular, principalmente varizes, doença venosa, né? Mas aí tem que ter um cuidado, para as pessoas às vezes querem diminuir o edema no pé, param de beber água e o cérebro fica murcho. Então, é melhor cérebro hidratado com perna inchada do que perna murcha com cérebro murcho. Tá vendo? Então, cuidado, o ideal é você mudar a postura, levantar os pés, fazer a avaliação, fazer um scan venoso das pernas, verificar se tem varizes, ver o que é que está causando o edema no membro inferior, pode ser disfunção renal, tem que saber o cardíaco, a causa do inchaço, certo? Para tratar de forma adequada e não utilizar, as pessoas utilizam diurético de forma aleatória, é perigoso, né? Então tem que tratar de forma adequada. Merece também discutir isso. Perna inchada, vale um tema aqui no programa. No programa, tá vendo? Muita gente perguntando, doutor Cláudio, muito obrigado. Ele pergunta aqui, pulseira previne... Pulseira não previne nada, né? É melhor ele ter fé, a Bíblia previne mais, do que a pulseira. Obrigado, doutor Cláudio. Um abraço para o senhor. Doutor Cláudio, lá com a sua AME, né? Ali na rua Campos, número 609. 609, um trabalho social fantástico que esse rapaz faz para as pessoas. Obrigado, doutor Cláudio. Um grande abraço. Vem aí, Fábio Pan. E se Deus permitir, eu volto amanhã, a partir das 6 horas. Até lá. Tem que ser corrente, tem que ser corrente, né? Muita coisa. Tem que cuidar, porque tá velhinha aí. Tocando aí. O cara esquece coisa pra caralho. Agora vai buscar o nome do cara que já morreu. É a idade. É idade, mas é tratamento.